Olá, seja bem-vinda mais uma vez ao canal. É uma alegria, um prazer poder compartilhar mais da palavra de Deus com você. E eu queria começar esse vídeo de hoje fazendo mais uma pergunta. Você se pega por vezes cansado de orar? Às vezes você pensa, ou alguém ainda pode te dizer, né, para colocar isso como maior ainda, esse desejo de parar, né? Alguém pode dizer para você, mas você ainda está orando por isso? Quantas vezes a gente não desanima, né, na oração, acha que a oração não está sendo eficaz, que a nossa oração não é eficiente, que as nossas orações não estão chegando diante de Deus, que talvez por motivo A ou motivo B, Ele não esteja nos ouvindo e por isso não estamos recebendo resposta daquilo que nós estamos pedindo. Mas eu queria compartilhar com você algo que está na palavra em Lucas 18. Em Lucas 18, a partir do verso 1, diz assim: Então Jesus contou aos seus discípulos uma parábola, para mostrar-lhes que eles deviam orar sempre e nunca desanimar. Olha, querida e queridos, né? O que eu quero deixar claro para você hoje, que isso aqui era o próprio Jesus nos instruindo. Isso não era um conselho do pastor, um conselho do pai, da mãe, um conselho do vizinho, daquele amigo que sabe que você está vivendo essa situação há tantos anos e que você já está tão cansado de orar a respeito disso. Esse conselho era a respeito do próprio Jesus. Ele estava dizendo para as pessoas, para aqueles discípulos, para aquelas pessoas que estavam ali caminhando com ele: ei, não pare de orar, não desista de orar. Em algumas Bíblias, né, essa parábola vem com esse título, a parábola da viúva persistente. Sabe, persistir, ser resiliente é mais do que ter uma esperança. Uma esperança, algumas pessoas até dizem, né, tem um ditado popular que diz que a esperança é a última que morre. Mas não é bem assim. A esperança é algo muito pequeno que nos pode até nos parar quando a gente não tem ela, quando a gente não vê o resultado, né, daquilo que a gente está esperando há tanto tempo. Mas ser resiliente, ser persistente é não desistir, mesmo que aquilo ainda não tenha acontecido, mesmo que os resultados não estejam ainda aparentes diante dos seus olhos. E continua a palavra dizendo assim: ele disse: em certa cidade havia um juiz que não temia a Deus e nem se importava com os homens. E havia naquela cidade uma viúva que se dirigia continuamente a ele, suplicando-lhe: faze-me justiça contra o meu adversário. Por algum tempo ele se recusou, mas finalmente disse a si mesmo: embora eu não tema a Deus e nem me importe com os homens, essa viúva está me aborrecendo. Vou fazer-lhe justiça para que ela não venha mais me importunar. E o Senhor continuou: ouçam o que diz o juiz injusto. Acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a Ele de dia e de noite? Continuará fazendo-os esperar? Eu lhes digo, Ele fará justiça e depressa. Contudo, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra? Aqui Jesus estava dizendo, sendo claro para aquelas pessoas, dizendo a elas o seguinte. Primeiro ele começou fazendo uma comparação, novamente, né? As suas parábolas, Jesus sempre comparava as situações. Ele começou a parábola dizendo que existia um juiz que nem conhecia a Deus, que nem temia a Deus. Então, novamente, ele está trazendo esse tipo de comparação, dizendo assim, olha, vocês estão questionando, vocês estão duvidando de Deus, quando, ainda que se fosse um homem que não conhece a Deus, que não teme a Deus, que não ama a Deus, esse homem atenderia à oração, ao pedido dessa mulher pela sua insistência. E não é assim. Eu não sei se você tem filhos ou já viu crianças às vezes. Já viu uma criança quando quer alguma coisa? Ela pede, ela é persistente. Aí às vezes a gente vê, né, a mãe ou o pai fala com aquela criança: ai, para!
E quantas vezes a gente não vê que pela persistência daquela criança, ela recebe aquilo que pede? Então Jesus estava dizendo, se pessoas, né, naturais, se seres humanos, e se pessoas que nem têm uma aliança com Deus, fazem as coisas, atendem os pedidos dos outros pela insistência, pela persistência. Eu teve uma vez na minha vida que eu prometi uma coisa para uma pessoa. E essa pessoa ficou em cima de mim, meu Deus, que eu atendi rápido para poder ficar livre daquela persistência. Que todos os dias ela dizia, então, vai ser hoje que você vai mandar para mim? Ah, então, vai ser hoje? Ah, então, vai ser hoje? Meu Deus, que eu disse, eu preciso de mandar logo antes que eu fique maluca com isso. E Jesus está dizendo, e aí, acaso vocês acham que Deus não vai ouvir a sua oração? Vocês que são escolhidos de Deus. Gente, é impossível. Então, não se detenha, não pare no caminho, porque, mas já tem uma semana que eu estou orando. E aí? E por isso você vai desistir? Por isso você vai seguir o conselho de pessoas que, por não conseguirem nada, por não serem persistentes, elas acham que você também não precisa de ter? Sabe, tem uma frase que é conhecida muito hoje em dia no mundo e que diz assim, não aceite críticas construtivas de quem nunca construiu nada. As pessoas gostam de nos aconselhar. Para com isso, você está orando há tantos anos para esse marido? Você está orando há tantos anos para esse filho? Deixa eu te falar uma coisa. Eu te garanto, sabe? Eu te garanto que se você não estivesse orando, a situação estaria pior. A oração, sabe? Você pode não estar vendo o que está acontecendo, mas a oração, ela é poderosa. Lá em Tiago diz que a oração do justo, ela é poderosa e eficaz. Quer dizer, ela tem poder e ela produz um resultado. Então não se permita parar porque ainda não chegou. E tem uma outra frase que eu também gosto muito e que eu vou te ensinar ela hoje, que diz assim, se não vale a pena esperar, então não vale a pena pedir. Sabe, por muitas vezes, a gente quer que as coisas sejam assim, ó. Eu orei ontem à noite, hoje de manhã, não aconteceu nada. Deve ser que não é a vontade de Deus, não vou orar mais. Não é assim a nossa vida. Tem coisas que são respondidas agora, que chegam no natural agora. Mas porque não chegou, não quer dizer que Deus não te ouviu. Que Deus não sabe o que está acontecendo. É tão lindo que Jesus diz aqui, ouçam o que diz o juiz injusto. Ele está falando, presta atenção no que uma pessoa injusta ia fazer. Acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a Ele dia e noite? Continuará fazendo-os esperar? Quantas pessoas, né, falam assim, não, Deus está me fazendo esperar. Isso deve ser o talvez de Deus. Deus não tem talvez, queridos. Deus tem sim e não para aquilo que nós pedimos. Se não é bom para nós, Ele não nos dará. Ao contrário do exemplo que eu dei a respeito dos pais, que muitas vezes cedem para os seus filhos, né, pela sua persistência, Deus não vai nos dar aquilo que não for bom para nós por persistência. Pelo contrário, Ele vai abrir os nossos olhos e nos mostrar, isso que você está querendo não é bom, mas você sabe que eu tenho algo melhor? Entende? Então, e Jesus estava dizendo aqui, você acha que Ele está te fazendo esperar? Ele está dizendo, vamos ver até quando ela aguenta? Ficar aí orando todos os dias. Vamos ver, Renata, até onde você suporta. Existem coisas no mundo espiritual que acontecem que pelo fato de os nossos olhos naturais não estarem vendo, a gente tem uma impressão que não está acontecendo. Só que a mesma coisa acontece quando você planta uma semente. Quando você planta uma semente, ela está ali debaixo da terra, você planta em confiança, você planta em fé que algo vai brotar dali. E você não está vendo. Você não está vendo qual o processo que está acontecendo lá de baixo.
Você não está vendo que aquela casca se rompe e que aí começam a sair brotos. E até do período em que você enterrou aquela semente até nascer um broto, leva tempo. Agora, a plantação, o processo de nascer, não aconteceu na hora que o broto saiu. Aconteceu na hora que você plantou. Então, o que eu quero trazer para você hoje, que eu queria, né, trazer como um ânimo, sabe? Um respiro para você hoje, é essa consciência. Saiba que não é porque ainda não chegou a luz que ainda não nasceu. Sabe, que não está sendo gerado, que não está sendo, sabe, construído. O bebê no ventre da mãe, você não vê ele lá dentro, mas ele está. E embora só seja detectado, né, só seja visível aos olhos a partir de um número certo de semanas, né, porque se uma mulher grávida for fazer um exame de ultrassom, ela vai fazer um exame com, sei lá, 20 dias de gravidez, não vai ver nada. Porque é tão microscópico que o aparelho não detecta, ele não consegue ver. Mas apesar disso, o seu corpo já está entrando em mudança. E por níveis de hormônio, de uma série de outras coisas, o médico diz, não, você está grávida. E aquela mulher está gerando sem ver. Mas o fato dela não ver o bebezinho, o fato dela não sentir ele mexendo, não quer dizer que ela não esteja grávida. Então não paute a sua fé e as suas orações no quanto você está vendo. Mas continue pautando as suas orações e a sua fé naquilo que você está crendo. Porque uma hora isso vai nascer. Isso vai chegar à luz. Se você não desistir e persistir, como essa viúva diz aqui, que ela ia e insistia, juiz, julga minha causa. E assim somos nós como filhos. Nós nem precisamos, né, de nos desesperar e fazer uma pirraça como uma criança. Porque nós sabemos que nós temos um pai que nos ouve. E porque ele nos ouve, ele nos responde. E se você está pedindo algo, está buscando algo de Deus, que a palavra de Deus te respalda, ou que é uma promessa de Deus pela palavra, você não precisa de ficar esperando, de ficar com medo por causa do tempo. O tempo pode passar, mas a palavra de Deus ela vai se cumprir pela sua persistência e pela sua fé. Então, que você hoje se encha, né, dessa alegria de saber que você tem um pai que te ouve. E não desista de orar por aquilo que tem estado no seu coração. Que você seja abençoado pelo poder da palavra. Que você seja um praticante, não apenas um ouvinte da palavra. Que você veja nascer os resultados das suas orações. Que Deus te abençoe e até o próximo.